Boa noite, amados irmãos queridos. Louvamos a Deus, esse Senhor, Criador dos céus e da terra. É o Senhor da nossa vida. Sabemos que neste mundo tudo se move, tudo se agita, tudo cai ou levanta. E Deus está ciente de todas as coisas que se passam em todos os lugares, em todo o tempo. Passado, presente e futuro, isso só existe em relação ao homem. Mas para Deus, para Ele, é um eterno presente, né? Está presente perante o Senhor, desde, por exemplo, a eternidade passada até o futuro. Ele conhece. Nós conhecemos um pedaço, uma faixa, e Deus sabe todas as coisas, né? A grandeza de Deus é que nos enche de contentamento, de alegria, de gozo. E quanto mais nós conhecemos este Deus, mais a nossa alma se alegra, mais prazerosa se torna a nossa fé e a nossa confiança em saber que Ele é o timoneiro que está no comando desta grande embarcação, desta nau, que começou lá no passado e se estende até o futuro, e Ele está na frente, graças ao nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e a sua bondade, ela dura para todo sempre, né? Uma certa ocasião, um grande navio ia atravessando o oceano, quando de repente uma tempestade muito forte abateu-se naquela localidade, e os vagalhões do mar impetuoso atingiu aquela embarcação de uma maneira tão tremenda, né? E as pessoas com medo, todas elas correram para buscar um colete salva-vida, procurando uma forma de, se porventura o navio fosse ao fundo, eles ter pelo menos o que fazer para se salvar, né? Mas lá num certo local tinha um garoto, e aquele garoto tranquilo, olhando para as ondas do mar, e as pessoas passavam perto dele, e um deles perguntou: menino, você não está com medo? Ele disse: não. Mas por que você não está com medo? É porque o meu pai, ele é o piloto, e eu confio nele. Irmão querido, o nosso pai é o piloto, ele está no comando, nós confiamos nele, tá? Você pode crer que neste mundo, como diz a Bíblia, você vai passar por aflições, tribulações, problemas, dificuldades, mas creia em Deus, porque Ele está no controle, né? O salmista declara o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você quiser saber qual é a hora que Deus mais se manifesta em nossa vida, é na hora da angústia, na hora da dificuldade, naquela hora que você pensa que Ele não está presente, é aí que Ele está. Uma prova disso é que você supera a crise, o problema, a dificuldade. Por que você supera? Porque Ele está te ajudando. Ele te toma pela mão e te leva para o outro lado, para o porto seguro. Então, nós não temos por que viver abalados, não. Deixa. O salmista diz, olha, pode a terra tremecer, pode o mundo se abalar, Deus está no meio dela, jamais será abalado, as nações se embraveceram, a terra se desfez, mas Ele está no seu controle. Ele faz aquietar a guerra, até os confins da terra, e diz para mim e para você, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o seu santo, eterno e precioso nome. Mas o nosso assunto de hoje, que eu quero conversar aqui com você, aliás, antes de começar, eu gostaria de saber se você tem um pedido de oração. Qualquer irmão que tiver um pedido de oração, você pode colocar aí no seu celular. Aqui a irmã Raquel está aqui anotando o seu pedido. Se você quer pedir oração por alguém, por alguma pessoa, então mande, que vai ser tudo anotado, e no final nós estaremos orando, tá? E apenas mais um pequeno lembrete, os nossos vídeos, eles se encontram também todos no YouTube. O YouTube é PR Jorge Vale. Então ali você vai encontrar a nossa página no YouTube, PR Jorge Vale. Eu gostaria que você entrasse lá
e fizesse a sua inscrição, que você se registre, se cadastre. Com que finalidade? Porque você sabe, quanto mais houver acesso a inscrições, mais possibilidade tem de outras pessoas ouvir a mensagem do Evangelho. Então se torne um evangelista conosco, nos ajudando a levar esta palavra bem longe, aos corações, distante, alcançar outras pessoas. Então faça a sua inscrição e Deus naturalmente vai te retribuir rica e poderosamente bem. Tá? Bem, nesta oportunidade nós queremos falar sobre homens em construção, ou seja, homem, um projeto em construção. E nós queremos que você leia conosco lá no livro de Gênesis, tá? No livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 1 e o versículo 26, que declara o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui está o versículo 26, né? E você sabe que, nesse momento, quando diz façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, isso significa dizer que você veio de Deus, tá? Ele pegou apenas o pó da terra e ali envolveu a pessoa, e ali estava uma alma vivente, tirada de onde? Do próprio Deus. E mais tarde, por exemplo, quando Deus fez ali o homem, junto com o homem estava também a mulher. E mais tarde Deus vai e tira a mulher do homem, né? O homem tirado de Deus, homem e mulher, e agora a mulher extraída do próprio homem. Então, este é o princípio da criação divina, tá? Mas uma coisa que nos chama a atenção aqui neste momento é justamente quando o Senhor declara: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil para que se mova sobre a terra. Então aqui está o projeto inicial de Deus. Mas uma pergunta que nós fazemos é muito bom, porque o homem na realidade é um ser inquiridor, ele tem perguntas, sempre quer saber das coisas, né? E a pergunta que eu tenho para você nesse momento é: será que Deus fez o homem já completo em todos os aspectos? Foi um pacote pronto que Deus colocou no Éden? Ou o homem é um ser em evolução? Não no aspecto físico, pois nesse aspecto o homem é o mesmo. Porém, no aspecto moral, intelectual, espiritual, o homem está caminhando em direção ao que Deus quer. O homem, a sua imagem e semelhança. Ele está sendo trabalhado. Agora, por que eu digo para você, por exemplo, eu não creio na teoria da evolução, eu sou criacionista. Eu não acredito que o homem seja realmente aquela meba que saiu da água, pendurou-se no galho, caiu a cauda e depois começou a andar erecto. Isso é criação dos homens, tá? Porque a criação divina, nós fomos feitos do próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus, né? Claro que na sua imagem moral, na sua imagem intelectual, enfim. Porque Deus não tem um corpo físico como nós temos. Ele adaptou este corpo aqui para o homem viver na terra, aqui neste planeta. Então preste atenção. Agora, por que eu creio que o homem, ele não
foi um pacote que Deus fez ali no Éden, pronto, está aqui, está feito. Se o homem tivesse sido feito à imagem e semelhança de Deus, como então vamos explicar? Por exemplo, Gênesis, capítulo de número 3, o versículo 22. Preste atenção ao que está escrito aqui. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Se tornou como um de nós. Então o homem não era, na íntegra, um pacote pronto, feito por Deus e colocado ali no Éden. Não. Porque a partir do momento em que o homem, ele falhou, ele fracassou, que ele pecou, a partir daquele momento, aquele período de inocência, e Deus não é inocente, a partir daquele momento da inocência, quando o homem peca, os seus olhos, o seu entendimento se abre e ele entra agora na era da razão, do conhecimento. Então, no momento em que o homem pecou, esta hora, veja só como é que Deus trabalha. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, então você sabe perfeitamente o que foi que Deus fez naquele momento. Então veja só, para que o homem, não tome da árvore da vida e coma e vive eternamente, aqui está o segundo ponto. Porque se o homem tivesse sido feito à imagem integral de Deus, o homem já tinha sido criado com todo o intelecto, com toda a razão, com todo o conhecimento que Deus tem. Mas a partir do momento que o homem pecou, foi que o seu entendimento se abriu e Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós. Agora veja bem, o segundo ponto. Deus, ele é eterno. E se o homem tivesse sido feito na íntegra, a imagem e semelhança de Deus, ele teria sido criado eterno. E nós vemos agora aqui essa sentença: e para que o homem não coma da árvore e viva eternamente, então Deus tira do Éden o quê? A árvore da vida. Então o homem não tinha sido criado com uma vida eterna. E a prova é que ele dependia, para viver eternamente, ele dependia ser alimentado pela árvore da vida. E para que isso não acontecesse, porque seria realmente um castigo muito grande, o homem com a mazela do pecado, envelhecendo, se corrompendo e não morrer. Imagine Adão, se não fosse, se tivesse vivido até o dia de hoje, estaria completando hoje aproximadamente 6.000 anos. Seria uma tragédia, seria um martírio o homem não poder morrer. Mas a graça de Deus é tão grande que proporcionou justamente o fim da vida depois de um determinado período aqui na face da terra. Então o homem não foi na íntegra criado à imagem e semelhança. Não, ali começou o projeto de Deus. Ali teve início esse gigantesco projeto magnífico que Deus tem com respeito ao ser humano. Se o homem fosse na íntegra a imagem e semelhança de Deus, ele não teria pecado e seria conhecedor do bem e do mal. Mas ali estava o início de um lindo projeto que está sendo trabalhado. Ele ainda caminha para a sua imagem e semelhança. Estamos sendo ainda estamos a caminho. Quando Deus diz
disse lá no princípio, façamos homem a nossa imagem e semelhança, é porque nós estamos caminhando ainda para esta semelhança. Vai chegar um dia em que Deus vai colocar um ponto final e vai dizer, pronto. Logo após a queda, entra em ação o plano da redenção, que para mim é o plano de construção. Quando uma casa está sendo construída, estando ainda na metade para concluí-la, não usamos o termo reconstrução, e sim concluir a construção. Assim, é o homem um projeto em construção. Ele não está sendo reconstruído. Não! Não pense que a queda do homem provocou isso, que o homem foi dissolveu-se aquele projeto e que Deus pega agora os escombros e vai reconstruir. O homem não está sendo reconstruído, não. Ele é um projeto em construção para chegar lá aonde Deus quer. Tá? Assim é o homem, um projeto em construção. Nesta obra são usados, para que isso aconteça, os patriarcas, profetas, lei, sacrifício, todo o Antigo Testamento. Enquanto chega no Calvário, se ouve o brado, quando Jesus lhe declara, está consumado. Ou seja, a obra que Deus começou com o homem, praticamente na cruz do Calvário, algo de extraordinário aconteceu. Por quê? O homem perfeito estava agora no mundo. O protótipo de quem era, aonde Deus quer chegar, estava agora no mundo. Estava ali. Quem? Na pessoa de quem? Na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o protótipo. Ou seja, nós estamos numa linha de montagem para chegar na perfeição que Ele é. É ali que Deus quer chegar. Na carta aos Efésios, no capítulo 9, capítulo 1, versículos de 9 a 14, diz aqui a Bíblia Sagrada, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo. Olha só, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Você está observando isso? Prosseguindo, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Tá? Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, feitos para louvor da sua glória. Está entendendo? Antes de prosseguir aqui a leitura na carta aos Efésios, eu quero que você dê um pulinho aqui no livro de profeta Isaías, no capítulo 43, versículos 6 a 8. Observe aqui. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Então você vê aqui o quê? Para que o homem foi feito? Justamente para louvor da glória de Deus. Pense nisso. Pense nisto. Como é que eu vou conhecer a Deus e louvar o seu nome? Como é que eu vou conhecer a Deus e glorificar o seu nome? Como é que você foi feito para a glória dele? Para que o nome dele fosse glorificado, hein? Como? Sabe de que maneira?
É porque as pessoas, elas vão olhar para um futuro bem próximo e vão ver em você a figura de Deus. Você viu quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai? Isto significa que nós estamos sendo processados, estamos sendo trabalhados, estamos na linha de montagem para chegar naquele ponto extraordinário. Prosseguindo aqui a leitura, em Efésios capítulo 1, versículos 9 a 14, diz aqui a Bíblia: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Só depois que você ouviu a palavra da verdade é que você entrou na linha de montagem. Você está sendo trabalhado de uma maneira extraordinária, tá? Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção e da possessão adquirida para louvor da sua glória. Irmão querido, a nossa vida, ela tem que ser baseada naquilo que Jesus Cristo é. O caráter dele implantado em nós, a vida de Cristo implantada em nós, é que vai fazer com que o mundo conheça Deus através da sua vida, porque você foi feito para apresentar ao mundo a glória de Deus. Então, quando o mundo ver você, ele vê a mim, o nome dele é glorificado. Você está entendendo? Jesus declarou: quem vê a mim, vê o Pai. Como é que tu me dizes, mostra-nos o Pai? Então, irmão querido, nós estamos caminhando para esse processo. Você quer ver? Vamos um pouquinho adiante na carta aos Romanos. O capítulo número 8, versículos 22 e 23. Acompanhe a leitura, por gentileza, porque sabemos que todas as coisas, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você entende essa palavra? Todas as coisas, tudo coopera. Justamente todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito na sua vida. E é um propósito muito lindo que Ele tem com você. Então veja bem, diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem. Você hoje está aí com a sua família. Você é o sacerdote do lar. Esse sacerdócio, ele está sendo ressuscitado, porque durante muitos anos as pessoas estão simplesmente confiando nas suas igrejas, que levam a sua família para lá. Tudo bem, glorificamos a Deus por isto. Mas não se esqueça que você é responsável pela sua casa. Você é responsável pela sua família. A sua família, ela tem que estar acima de qualquer coisa nesta vida. Sabe por quê? Porque a família foi o primeiro projeto que Deus fez. A família é anterior à igreja. A família é anterior ao Estado. A família é anterior a qualquer coisa que você possa imaginar. Então, quando você vê um pastor se matando em prol da igreja, mas deixando a sua família aí, sem cuidado, essa pessoa está fora do plano de Deus. Deus não mandou você amar a igreja, Ele mandou amar a sua esposa, amar a sua família.
Porque a igreja é dele, a noiva é dele, é ele que ama. Ele mandou você cuidar dela, mas ele mandou você amar a sua família, a sua mulher, a sua casa. E como sacerdote do lar, eu creio que você está fazendo isso com muito carinho, tá? Mas o que eu quero chegar é o seguinte. Você pergunta nesse momento para mim, Pastor Jorge, em que contribui esta epidemia hoje no mundo? Quando meu emprego foi afetado, quando as minhas finanças foram afetadas, quando nós estamos recluídos da nossa casa, o que contribui isto? Em que contribui isto? Eu não sei te dizer. Eu só sei te dizer uma coisa, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito que Ele tem. Aquele propósito lá no princípio, quando Ele declarou, façamos o homem, Ele está trabalhando nesse projeto até o dia de hoje. Jesus declarou, meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Você está compreendendo o plano, o projeto lindo que Deus tem com você, com a nossa vida? Estamos caminhando. Então, tudo que acontece na sua vida contribui, entendeu? Olha, há uns tempos atrás, a minha filha, ela arranhou o nosso carro. Deu um arranhão lá na lateral. E nós temos um irmão, um amigo nosso, que trabalha na recuperação de veículos, né? Que é o Marinho, e levamos lá no Marinho o carro para ele dar um jeitinho na lataria do carro. Só que quando eu cheguei ali, tinha um carro na oficina dele, parecia uma sanfona. Eu não sei o que aconteceu, se veio um carro pela frente e outro por trás. Eu sei que o carro diminuiu de tamanho, tal foi o impacto do acidente que aquele carro sofreu. Aí naquele momento eu perguntei, Marinho, esse carro aqui tem jeito ainda? Ele foi e disse, Pastor Jorge, quando o senhor vier buscar o seu carro, aí o irmão vai dar uma olhada nesse carro aqui. Quando eu olhei para aquele carro e olhei para o meu carro, eu digo, meu carro não tem nada na frente desse, né? Ele apenas pegou o meu carro, pegou um martelinho de borracha lá e bateu na lateria e colocou a lataria do lado, depois fez lá a pintura, e que quando terminou ali estava um brinco. Mas aquele outro carro, ele precisou colocar num ciborgue para esticar. Ele precisou usar uma reta para colocar certas ferramentas, a ferragem no lugar. Se aquele carro tivesse vida sensitiva, ele gritaria, está doendo, e ele ia dizer, isso aqui é para o seu próprio bem. Está entendendo? Irmão, tem algumas pessoas que com uma marteladinha que Jesus Cristo dá, coloca ele no eixo. Mas tem outros crentes que é preciso uma reta, é preciso ciborgue, é preciso realmente esticar para aquele carro chegar no lugar. E no dia que eu fui buscar o meu carro, eu perguntei para o Marinho, cadê aquele carro? Ele foi aceita do lado do seu. Irmãos, um carro impecável. Mas para aquele carro chegar naquele estado, que você olhava, não imaginava que era aquele carro que estava ali há uma semana atrás, você não pode imaginar, pois é assim que Deus faz. Às vezes você chega na oficina dele todo amarrotado, todo quebrado, e ele vai te dar umas marteladas muito boas, vai colocar você num ciborgue, vai te esticar para lá e para cá, e o que acontece é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na nossa vida. Então você gritaria, e ele iria simplesmente dizer, meu filho, eu sei aonde eu quero chegar contigo, eu sei qual é o propósito que eu tenho contigo. Tá? Então diz aqui ainda, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Você está vendo aqui onde Deus quer chegar, está?
Você está vendo aqui qual é o fim da situação? Está vendo aqui? Está observando aqui onde Deus, Ele quer chegar comigo e com você? Eu vou ler mais uma vez o versículo para você entender que o homem não foi um projeto feito, um pacote pronto no Éden. Não, ele está sendo trabalhado. E o fim da situação está aqui, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que de antemão conheceu, Ele te conheceu, de antemão, tá? E de antemão também os predestinou. Quem foi que Ele predestinou? Aqueles que Ele viu que iriam recebê-lo como seu salvador pessoal, tá? Então, que predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Olha para onde você está caminhando. Olha em que direção Deus está te levando. Olha para o protótipo de toda a criação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ali está o homem perfeito, ali está a imagem de Deus perfeita, pois é nesta imagem que Deus está nos transformando, desde quando nos tirou do lodaçal do pecado e começou a purificar-nos com seu precioso sangue, foi tirando os problemas da nossa vida, foi perdoando o nosso pecado. Estamos na linha de montagem para chegar à imagem de Deus na vida, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está sendo trabalhado. É claro que uns logo entram no eixo. Tem pessoas, irmãos, que ouvem uma palavra de Deus, ela se corrige na hora. É como o meu carro, só tinha um risco do lado. Uma marteladinha com um martelo de borracha voltou no lugar. Mas tem algumas pessoas, irmãos queridos, que você procura saber por que sofre o justo. É a pergunta que muitos fazem. Agora, por que aquela pessoa precisa receber mais marretadas do que outras? É Deus que sabe como esse carro chegou na oficina dele. É Deus que sabe, então Ele vai trabalhar. Agora, uma coisa eu tenho a dizer para você, é que no final da história, desta linha de montagem, assim como o meu carro lá na oficina estava do lado daquele outro carro totalmente alinhado, assim todos nós vamos estar lá na presença de Deus. Quando você ver Jesus, você vai ver Josifame, você no ponto onde Deus queria, a imagem e semelhança do seu Filho. Estamos caminhando para lá. Deus está trabalhando de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Então, irmão querido, quando você estiver passando por algum problema, por um vagalhão do mar, quando você estiver passando por uma tribulação muito forte, você simplesmente glorifique a Deus, porque Ele está trabalhando na sua vida. Ele está trabalhando de uma maneira especial. Ele sabe aonde quer chegar comigo e com você. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo, eterno e precioso nome. Irmãos queridos, nós agora vamos orar. E nós temos aqui alguns pedidos de orações que nós queremos que você venha nesse momento orar conosco, tá bom? Nós temos aqui alguns pedidos que nos foram formulados. Nós temos o pastor Luiz Januário e a irmã Vera, lá da Igreja Batista HP. Esse servo de Deus, irmãos tão magníficos, tão maravilhosos, né? Mas infelizmente acometidos por este problema. Temos a irmã Bruna, que também está com esse problema. O Miqueias, ex-aluno do Ibicamp, servo de Deus, e que está também ali no Hospital Samaritano, né? E a irmã Vilma, que pede oração pela sua família. E você também que está nesse momento aí, vamos orar juntos, crendo que Deus, Ele ouve a nossa oração e que Ele está pronto a nos ajudar. Nós estamos sendo trabalhados e vamos chegar aonde Deus quer. Tá? Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá bem? Então oremos.
Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai de toda glória e de infinita bondade, estamos aqui, Senhor Jesus, para glorificar o Teu nome pelo magnífico plano que o Senhor tem na minha vida, na vida dos meus irmãos, porque o Senhor nos levantou, nos criou para louvor da Tua glória. Estamos sendo trabalhados nisso, Senhor. Estamos sendo conduzidos pela Tua forte mão e sabemos agora aonde o Senhor quer chegar com esse projeto, Senhor Deus. Vai ser um momento portentoso, quando todos os Teus filhos se encontrar na glória. Ali está Jesus à frente e todos nós à sua semelhança. Aleluia, porque é a semelhança dele que nós estamos sendo trabalhados. Por isso, meu Pai, nos ajuda a crer nesse projeto lindo que o Senhor tem na nossa vida e que isto muito em breve vai concluir e vai finalizar. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa nesse momento o irmão Luiz Januário, a irmã Vera, a Bruna, o Miqueias e a família da irmã Vilma. Deus de poder e glória, continua com a Tua mão estendida, abençoando-nos de uma maneira especial. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua graça, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Por isso, a nossa confiança está no Senhor. E nesse momento, meu Pai Celestial, eu quero pedir-te em prol da nação brasileira, e em prol do nosso presidente da República e das demais autoridades constituídas sobre esta nação. Meu Pai Celestial, nós precisamos de paz. Nós precisamos de um governo tranquilo. Nós precisamos de alguém que possa levar esta nação a tomar um ar puro mais adiante, Senhor. Alguém que tire o Brasil deste atoleiro da imoralidade, da crueldade, do suborno, do roubo, da miséria. Precisamos de alguém, Senhor, do céu para colocar este país no eixo. E nós sabemos que as forças contrárias, elas não querem o bem-estar desta nação. Por isso se levantam contra a autoridade constituída, mas somente o Senhor é que pode tirar, porque foi o Senhor quem colocou, e é só o Senhor que pode tirar. Não é a vontade de A ou B, não é o complô de A ou B, não são as forças satânicas que vão interferir nisto, não. Senhor, dá força ao Teu filho, ao Teu servo, para prosseguir à frente, que ele não venha em ponto nenhum desanimar, mas que seja rejuvenescido, que seja renovado as suas forças, a sua saúde, que ele seja realmente esta pessoa que o Senhor tem colocado à frente desta nação. Meu Pai, nós Te glorificamos porque sabemos que o Senhor está no controle, que o homem só chega aonde o Senhor determina. É como as ondas do mar que chegam quebrando tudo, mas quando chega na praia, ali desvanece. É assim que eu vejo, Senhor, as forças do mal se levantando contra esta nação. Vão cair na praia, vão morrer na praia, e o Teu nome vai ser glorificado sobre a nação brasileira, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda estes homens que estão na linha de frente. Dê-lhes sabedoria, dê-lhes a graça, dê-lhes entendimento que eles só estão ali porque o Senhor colocou, porque o Senhor permitiu, porque autoridade nenhuma teriam se não fosse dada lá do céu. Que esses homens reconheçam que eles fazem parte do Teu plano, mas que não venham abusar da oposição que ocupam para fazer coisas indevidas, meu Deus. Nós Te glorificamos, Pai. Nós agradecemos o Teu nome. Abençoa a minha família, a minha casa, as nossas atividades, os alunos que nesse momento estão estudando a palavra através das videoaulas, meu Pai. Ajuda aqueles que estão se matriculando, as pessoas que vão se preparar para a vida ministerial, porque eu creio que depois desta epidemia, um refrigério virá sobre a Tua igreja, portas que vão se abrir e o Teu nome vai ser glorificado numa abundância de paz e de prosperidade sobre esta nação.